Olá a todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de hermenêutica. Falamos na primeira aula da necessidade da hermenêutica, que se deve quanto aos abismos ante uma interpretação correta das Escrituras, e nós falamos também sobre a origem do termo hermenêutica, que vem do grego, que era na mitologia grega, havia o deus Hermes, que traduzia a mensagem dos deuses para os homens. Por isso vem o termo hermenêutica, dentro da grade da teologia sistemática, uma matéria que nós já explicamos aqui, que é fundamental. Falamos dos abismos, dos 4 abismos: abismo histórico, o abismo cultural, o abismo linguístico e o abismo filosófico. Hoje nós vamos falar um pouco da exegese e da exegese, tá? Enquanto a hermenêutica, ela nos traz ferramentas para interpretarmos a Bíblia com mais respeito, procurando a verdade dos textos, a exegese vai ser a ação disso, tá? Através da exegese é que nós vamos extrair a verdade do texto. O nome exegese também vem do grego, que significa tirar de dentro para fora. E exegese é colocar de fora para dentro. E hoje, infelizmente, é mais praticado a exegese do que a exegese, não é? As pessoas colocam mais daquilo que querem nos textos bíblicos do que propriamente querem tirar deles para o alimento da sua vida e da sua alma. Nós vamos então mostrar o porquê da importância da exegese, tá? Qual é a importância de nós aprendermos a praticar a exegese quando estudarmos a Bíblia, quando formos ministrar a palavra de Deus, dar uma escola bíblica. Qual a importância disso tudo? Eu separei 3 textos, tá? Separei 3 textos que nós vamos estar olhando aqui. Você pode acompanhar aí onde você está, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. E já vamos para o primeiro texto, Provérbios capítulo de número 22. Capítulo de número 22 e o versículo 28. Tá? Provérbios capítulo de número 22 e o versículo de número 28. Diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Provérbios 22, 28. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Nós damos esse texto aqui nas nossas aulas de hermenêutica para muitos alunos na hora de fazer um exercício de hermenêutica. E esse exercício é dado nas aulas de hermenêutica de interpretação pessoal. Nós falamos do perigo da interpretação pessoal, da exegese sendo praticado nos textos bíblicos. E nós distribuímos então algumas folhas, canetas, para que cada aluno então fale sobre esse texto. E a maioria alegoriza em cima do texto, dizendo que esse texto significa que nós não podemos remover os valores que nossos pais nos ensinaram de berço. Tá? A maioria responde isso. Outros respondem que nós não podemos remover as doutrinas bíblicas do passado, os usos e costumes. Quando falam de doutrinas bíblicas, muitas pessoas não estão falando das doutrinas bíblicas mesmo, estão falando de usos e costumes, e para alguns legalistas esses usos e costumes não podem ser removidos, quando na verdade o texto não é nenhuma nem outra coisa. Tá? Se você analisar o texto histórico, culturalmente, você vai perceber que o autor está falando de marcos de limite de terra, que marcava a divisa de uma terra. É disso que o autor está falando. Ele está falando de coisas que nós vivemos num passado não tão distante. Os fazendeiros compravam as terras e na hora de colocar no limite, colocavam ali alguns marcos, alguns paus de divisa para marcar a terra. E algumas pessoas, no passado, de madrugada, escondido, pegavam esses paus e aumentavam os seus limites. Então é sobre esses limites que o autor está falando. Não vai remover os marcos que o seu pai estabeleceu. Por quê?
o filho herdava do pai a terra. Então, ele herdando a terra do pai, muitos queriam aumentar as suas terras, removendo os marcos que os pais já haviam colocado. Então, ele está dando aqui um conselho: não vai remover os limites antigos que fizeram teus pais. Então, é sobre isso que está falando esse texto. Não está falando nada de remover princípios ou doutrinas, tá bom? Vamos a outro texto. Isaías, capítulo 29, versículo 14. Eu já fui pregar em um congresso com esse texto. Foi uma noite de muita chibatada, digamos assim, porque eu gosto de respeitar a Escritura. Isaías 29, versículo 14. Eis que eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Pronto, parou aqui, parte A, né? A tão famosa parte A, parte B e parte C, que é um perigo para os intérpretes da Bíblia Sagrada. Quando eu fui pregar no congresso com esse texto, o pessoal se esqueceu do contexto. Se você pegar somente essa parte aqui, então muitas pessoas vão pregar assim: Deus está falando aqui que vai fazer uma obra maravilhosa, que vai fazer maravilha, que vai curar, e não tem nada disso. Se você pegar o contexto de Isaías capítulo 29, Deus está dando uma profecia dura, de exortação. Essa obra maravilhosa aqui, na verdade, não é de maravilha, de prodígio, é de uma ação de Deus de juízo no meio do povo, para que o povo se arrependa. Então, não respeitando o contexto e pegando texto isolado, você pode cometer esses equívocos de interpretação textual. Então, sempre que você ler um texto, leia todo o contexto. O contexto, muitas vezes, e por que não dizer a maioria das vezes, vai fornecer a resposta do texto que você está lendo. Quando você não conseguir a resposta, então você aplica a exegese. A exegese vai fazer com que você vá aos manuscritos originais, o hebraico, no caso aqui, e procure ver a raiz da palavra. Porque no hebraico, muitas vezes, uma palavra ela pode ter 2, 3, 4 sentidos. Isso pode ajudar você na interpretação do texto, tá bom? Vamos ver mais um apenas, que é Joel, o livro de Joel, capítulo 2 e versículo 13. Você pode ler comigo aí, Joel capítulo 2 e versículo 13, que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quantas vezes esse texto foi usado para que as irmãs não usassem saia rachada ou alguns homens não usassem paletó rachado? Meus amigos, é isso mesmo. Eu, por exemplo, já fui disciplinado uma vez por usar um paletó rachado em cima do púlpito, não é? Era daquela época, tudo bem. Mas nós não podemos fundamentar essas coisas dentro da palavra, porque está errado. Quando Deus falou aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, você entrar no contexto cultural histórico da época, é porque o povo, quando supostamente se arrependia, rasgavam as vestes, cobriam-se com um pano de saco, jogavam cinza na cabeça, mas o coração não estava arrependido. Por isso que Deus falou: quero que vocês rasguem o coração e não as vestes. Vocês estão vendo o perigo de você querer interpretar a Bíblia a bel prazer, segundo a sua vontade, segundo a minha vontade, colocando na Bíblia nossas fontes de interpretação de hoje, não é? Colocando nossa cultura, nosso costume, nossa filosofia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então nesta aula de hoje nós falamos uma breve introdução sobre exegese, tirar de dentro para fora, e a exegese, que é a interpretação pessoal, aquilo que eu falei. As pessoas colocam de fora para dentro. Quando for ler o texto bíblico, avalie o texto e o contexto. Aquele texto não está ali isolado, sozinho. E na maioria das vezes, na Bíblia, o texto vai se explicar juntamente com o contexto. Isto é, quase que toda a Bíblia é assim. O contexto vai explicar o texto. Quando não for possível, aplica-se a exegese. Amém? Que Deus possa estar abençoando
todos vocês em Cristo Jesus. E nós estamos então seguindo com essa série de aulas, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre princípios gerais da interpretação bíblica, tá? Interpretação geral e interpretação especial. Deus os abençoe em nome de Jesus.